Um, dois, três, gravando. E... Eu também fui como Sara. Sara, a esposa de Abraão. Muitos de nós já julgamos a atitude de Sara de ter entregue o seu marido para outra mulher. Mas eu posso dizer para vocês hoje que eu fui Sara. E julgamos ela por algo que era aceitável, né? Algo que era comum na cultura da época. Se a mulher não tivesse filhos, ela ofereceria a sua serva ao marido e ele teria descendentes e seria, né, a descendência da família. E ela deu o jeitinho dela, né? E eu posso dizer para vocês que aconteceu isso comigo também. Em meio à nossa luta para engravidar, em meio à nossa crise de infertilidade, em meio aos anos de luta, a minha fé vacilou e diante de frustrações, eu cheguei para Rodrigo em um momento de profunda tristeza e eu entreguei o meu marido. Porque eu olhei para ele e disse, pode ir e encontre outra pessoa, outra mulher que possa lhe dar filhos. E eu estava profundamente triste, eu não queria ser responsável ainda por causar essa tristeza para ele, pensando que aquilo era força, mas na verdade era uma dor profunda e que eu não estava sabendo lidar. E era isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje, um pouquinho do nosso testemunho. Não é só meu, é nosso testemunho de fertilidade e infertilidade, né? Sempre a gente sonhou, né? Em sermos pais os dois, era um desejo nosso. O Rodrigo sempre quis ter muitos filhos, eu era um pouco mais contida, E tudo começou há 12 anos, mais ou menos, quando a gente teve a nossa primeira perda. E foi uma gravidez anembrionária, mas até a gente descobrir que era uma gravidez anembrionária também levou um tempo, que a gente teve que fazer alguns exames para testar. E isso levou a um sofrimento muito grande. Quando a gente soube que realmente não era uma gravidez e que eu tive o aborto espontâneo, foi algo muito triste, assim, eu fiquei muito profundamente triste, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Passei um tempo assim, ninguém me liga, desliguei o celular, não quero falar com ninguém, realmente fiquei bem mal. Uma coisa que eu me lembro, um dia o Senhor me deu forças e eu fui para a igreja e uma irmã, que eu não sei o nome dela, eu gostaria muito de saber, porque eu gostaria muito de falar isso para ela, né? De testemunhar, De testemunhar né? Dizer pra que ela. Aquela palavra foi de Deus. Exatamente. No meio do meu vale, assim, no meio do sofrimento, ela olhou para mim e disse, não chore, o seu ventre foi aberto. E pronto. Aquela palavra, ela, durante os próximos anos, durante os próximos 12 anos, ela me sustentou muito. Porque quando eu pensava, assim, que talvez realmente eu fosse estéril e que eu não fosse conseguir ter filhos, o Senhor me trazia à memória essa palavra dela. Havia uma promessa. O seu ventre já foi aberto. Então, era como se assim, já deu certo uma vez, assim, já funcionou, Deus abriu. E no tempo dele vai acontecer. A gente não seguiu tentando. Eu estava estudando para concurso, depois eu passei, fui morar em um lugar longe de João Pessoa, que é onde a gente mora. Só quando eu retornei para cá foi que a gente continuou essa investigação, enfim, tentando engravidar. Foram muitos tratamentos, muitos médicos diferentes. De medicina integrativa à medicina tradicional. Médicos em João Pessoa, médico pelo plano de saúde, médico particular, médico fora de João Pessoa, viagens para conhecer médicos de fora. Tratamentos também, os mais convencionais, com os remédios que todo mundo conhece, mas com também bombas hormonais e injeções. Também teve um médico que o Rodrigo adora, que ele disse que foi um charlatão. Pra mim foi o fundo do poço, foi nesse médico. Foi o fundo do poço, ainda bem que já foi no final já, né? Foi no final. Que ele passou várias medicações e era tipo assim, você já saía do consultório dele com essas medicações. Não, a consulta dele era muito cara, e quando você chegava lá, ele ainda apresentava um booster, né, de medicações que você precisava comprar lá, porque o problema de Fabiana todinho estava no intestino dela. Todo o problema de Fabiana estava no intestino e que isso estava gerando uma menopausa precoce, que também para mim isso foi assim, com certeza para ela escutar isso. E aí a gente ainda teve que gastar não sei quantos mil lá nessa consulta, e eu saí assim, revoltado nesse dia. Eu saí revoltado de Recife. Para mim aquilo foi o fundo do poço. E essa luta, assim, luta mesmo, que eu digo assim, que foram anos, né, com toda essa busca, durou 6 anos. Você olhando assim, talvez de hoje, né, a gente olhando para trás, parece, para algumas pessoas pode até parecer pouco, mas 6 anos é muita coisa. E você vai pensar, meu Deus, quanto tempo vocês esperaram? Mas as mulheres sabem, né, existe questão de ciclo,
Então você tem que esperar. Existe tipo um médico em Recife famoso. Eu vou marcar hoje, só vai ter para não sei quanto tempo. Então tudo é desgastante. Todo esse tempo é desgastante. Você vai marcar um exame. Mas só tem para fazer o exame daqui a não sei quantos meses. Então tudo e o tempo passando, e o tempo passando, e o tempo passando. E durante esse tempo de espera e de luta, eu também me identifiquei com outra mulher da Bíblia, outra mulher que foi estéril, né? Que foi Ana, a mãe do profeta Samuel. Assim como Ana sofreu humilhações da sua rival, digamos, né? Penina, que ficava humilhando ela porque ela não podia ter filhos. A gente também escutou muita coisa. Eu escutei muitas coisas, né? As pessoas, às vezes travestidas até de uma bondade e de uma boa intenção, piedade, de uma boa intenção, elas falam coisas que machucam tanto, tanto, e às vezes você tá até bem, e aí vem aquela palavra que fere, né? Que machuca e deixa você mal. Tipo, ainda não veio o bebê de vocês, eu separei algumas coisas que eu mais escutei, né? E vocês estão esperando o quê para ter filho? Já tá passando o tempo, tá passando a hora já. E uma campeã, que eu tava até comentando com o Rodrigo, essa eu escuto até hoje. Você devia relaxar. Quando você relaxar, vai acontecer. Aí hoje é assim, tá vendo? Quando relaxou, veio Pedro. Quando eu conto, aí o pessoal faz assim, o pessoal conclui, né, por si mesmo. Quando eu termino, eles concluem eles mesmos, né? Tá vendo? Quando você relaxou. Eu digo que essa é a pior para uma mulher que está enfrentando uma infertilidade. Você tá colocando na pessoa que já está sofrendo com vários diagnósticos, com anos de sofrimento, com incertezas, você está colocando diante daquela pessoa a responsabilidade. Em outras palavras, você está dizendo, você não tem o filho... A culpa foi sua. Porque você não relaxa, porque você não descansa, porque você está correndo, porque você está louca, porque você está procurando, fazendo por onde. Então, se você está fazendo muito, é porque você tem que não fazer ou fazer alguma coisa. Então, você está botando mais carga sobre aquela pessoa ou aquela família que está sofrendo muito, né? Outra que vocês falavam muito, né? Tipo assim, já estão ficando velhos. Rodrigo também escutava muitas coisas de mau gosto, porque eu acho que às vezes... Dentro da própria família. Às vezes até as pessoas são mais cautelosas com as mulheres, né? Mas os homens com os homens são super rudes, assim, né? No sentido de comer mais, você tá precisando comer uma caixeirinha. Eu não posso nem falar aqui o que eu escutava. Né? Fica complicado. Né? Fica complicado. Mas assim, coisas de super mau gosto, porque estão falando com ele pode rir e tal, mas tipo assim, afeta a gente, enfim. Com relação ao CrossFit, porque eu treinava, então eu treinava muito, é porque você treina demais, é porque você faz dieta demais. E eu nem era, viu? Nunca fui atleta e nada. E também já escutei outra que é um absurdo. Escutei menos, mas escutei e é um absurdo, assim. Por que vocês não adotam? Eu e Rodrigo, a gente tem esse desejo, algo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas a gente nunca queria que isso fosse o plano B. Exemplo, a gente não consegue ter filhos, então a gente vai engravidar. Porque quando uma pessoa chega pra você e diz assim, por que você não adota? Ela tá colocando a adoção como se você fosse numa prateleira. Já que você não tem casa X coisa, você vai em casa, no supermercado, pega um produto e leva pra casa. Tem o genérico da farmácia. Tem um genérico da farmácia. Ou né? então faz o seguinte, por que você não compra um cachorro? É tipo a mesma coisa, né? Na cabeça de uma pessoa dessa é isso. Um filho adotivo não é, né? Não é um plano B. E um filho nunca é pra... Eu costumo dizer que nós somos filhos adotivos. Eu digo isso sempre. Nós somos filhos adotivos. O Senhor nos adotou. A adoção é um ato de amor por outrem, né? Um amor por você, não é para você se completar, né? E, enfim, todas essas coisas que, como eu falei, a gente já vive nesse período de espera, um período de altos e baixos, né? Você tem hora que a sua fé está super renovada e eu me lembrava dessas palavras, eu me lembrava das promessas do Senhor para mim e da palavra que eu tinha ouvido dessa senhora na igreja. E tem época que eu estava com a minha fé inabalável e aí vinha uma palavra dessa que feria, fazia com que eu ficasse mal. Muitas dessas vezes, quando eu fiquei mal, eu também contei com um pouco de incompreensão de Rodrigo, né? Ele pode falar melhor sobre isso. Posso sim. Para nós homens é difícil, é pesado, mas não se compara ao que é para uma mulher. O homem é muito prático, né? Então a gente é muito prático e por vezes eu não conseguia ter a sensibilidade necessária para entender o que Fabiano estava passando, o que Fabiano estava sentindo. Outra coisa que trava um homem e o impede de agir muitas vezes é a impossibilidade de agir.
é quando o homem ele se sente, diante de uma situação, ele se sente incapaz. E aí, naquele momento, era o que acontecia comigo. Eu me sentia incapaz de resolver o problema. Logo eu, que sou a pessoa que resolve os problemas. Chegou um dado momento em que, diante de todo esse processo que nós estávamos vivendo, por minha culpa, e eu digo isso sempre hoje, eu digo sem sombra de dúvidas, eu permiti que esse processo fosse, na minha cabeça, o motivo para a grande crise que nós tivemos no nosso casamento. Tinha algo que eu ficava muito chateado, e por não entender exatamente esse processo, quando Fabiana dizia, ei, a gente tem que namorar hoje, porque hoje eu tô de fértil, e porque isso e aquilo. E eu ficava muito chateado. Eu não conseguia entender. Eu dizia assim, eu não sou um objeto. Você está me vendo como um objeto para realizar e satisfazer a sua vontade, que é ter um filho. Eu acho que eu errei nesse processo. Mas quando você vai casar, não existe uma cartilha, nem um curso que ensine todo o processo do casamento. Que diga, vem cá vocês, caso vocês, no capítulo 25 da infertilidade, não. E também é importante que a mulher tenha essa sensibilidade, né? De como o Rodrigo deu o exemplo, do se sentir usado, né? Mas acontecia. Então, assim, eu acho que nesse momento, quando faltou em Fabiana, por essa ansiedade, ela simplesmente, realmente, ela agia dessa forma que eu tô dizendo. Vai que eu tenho que botar as pernas pra cima, inclusive, porque senão vai, enfim. E assim, não só o homem, né? Todo mundo gosta de se sentir desejado, não por isso, né? Não por com um objetivo, né? Mas, e assim, claro que eu entendo, né? Hoje a gente falando, claro que eu entendo o que ele estava falando. E aí, como eu disse, é uma questão, não era culpa de Rodrigo, nem culpa minha. Era, tipo assim, o que nós estávamos vivendo e como a gente, às vezes, não conseguia lidar com essa frustração. E Ana passou por isso também, né? Eucana olhou pra ela e disse, mas peraí, eu não te satisfaço mais que não sei quantos filhos? 10 filhos. 10 filhos? É a mesma coisa. Então, tipo, naquele momento, eu achava que, mas espera aí, calma aí, não tô preenchendo. Mas, de fato, não nos é ensinado como agir diante de uma situação tão difícil como essa, né? Que é a infertilidade. Faltou maturidade, faltou estar mais perto de Deus. E também como Isabel, a mãe de João Batista, eu também senti o tempo passar. Eu sentia que o tempo estava passando para mim. Todas as minhas amigas, eu sei que quem passa por isso tem esse sentimento, porque eu já conversei com algumas mulheres, de você ver que todo mundo está passando por aquelas fases, pessoas que casaram bem depois de você, tendo filhos, vários filhos, segundo, terceiro filho. Você não. Eu vi até amigas, comentando com o Rodrigo, eu tive até amigas que nem queriam engravidar. A gente teve até que aconselhar um casal que ela descobriu que estava grávida e... Eram namorados. Não, mas eu ia falar de um casado, tipo assim, que é pior ainda. Tipo assim, um casado que descobriu que estava grávida e ficou muito mal. Foi, tipo assim, imagine pra mim lidar com a situação de ver uma pessoa que tava, tipo assim, chateada porque ia ter o segundo filho e eu, caramba, só queria um. Como Isabel, eu também vi o tempo passar para as pessoas e não chegar a minha vez. E muitas vezes eu me questionei, né? Por que só comigo? O que há de errado comigo? Como eu falei para vocês, foram 6 anos de tentativas frustradas, diagnósticos confusos, SOP, que é síndrome do ovário policístico, mas eu não tinha, mas teve uma época que a gente fez o tratamento nesse sentido, falência ovariana, menopausa precoce, que foi assim a mais triste para mim, porque eu comecei a pesquisar sobre doação de óvulos e tal, como é que seria. Nada era claro, então sempre tinha um diagnóstico e, como eu falei, exames para poder ver o que era, né, para tentar descobrir o que era. Isso tudo vai cansando muito, né? E quando chegou em 2019, no meio do ano de 2019, a gente decidiu, esse é o último ano que a gente vai tentar, antes de partir para a fertilização in vitro. Para a gente sempre foi tranquilo essa questão da fertilização, moralmente falando, depois o Rodrigo pode até falar mais alguma coisa sobre isso. Então a gente já tinha decidido isso, Senhor, a gente vai tentar com todos, assim, vamos dizer, os outros métodos médicos legais que a gente tinha à nossa disposição no ano 2019 e no ano 2020 a gente ia partir para a fertilização. E a gente fez um tratamento, inclusive, mais caro também, junto com a médica da fertilização, que a gente já estava sendo acompanhado por ela, com injeções, e foi assim, acho que foi o pior tratamento também, porque foi caro já, não era fertilização ainda, mas também foi caro porque
As medicações, cada injeção era mais de R$500 e você tem que tomar várias e tinha que fazer ultrassons seriadas, então eu tinha que sair todos os dias do meu trabalho cedo, ia no centro de imagem, né, fazer os exames. E eu disse para Rodrigo, toda vez que eu vou lá fazer o exame, eu lembro assim de quantas vezes eu parei naquele laboratório, naquele lugar e ficava dentro do carro chorando, assim, porque era para eu ovular e eu não ovulava. Tomava uma medicação, não, agora vai dar certo, né? Mais uma injeção. E eu chegava lá, imagine, você paga uma injeção, toma a injeção, vai, tipo assim, não, agora vai dar certo. E eu chegava e não dava certo. E quando eu tentei de todas as maneiras, eu não ovulava de forma alguma. Não rompia, né? O cistozinho, acho que é cisto que fala. Não rompia. E eu até cheguei a pensar, não vai dar certo nem a FIV, nem a fertilização, porque se eu não tô com essa medicação fortíssima, eu não tô ovulando, eu também não vou ovular. Mas aí a médica me acalmou que a fertilização tem uma dosagem muito maior, né, que iria dar certo. Também não deu certo, como eu falei para vocês, e quando foi em janeiro de 2020, a gente decidiu que ia partir para fertilização. E a gente fez toda a retirada dos óvulos e a retirada dos espermatozoides, e é um processo, o Rodrigo pode até falar também, muito, muito custoso. E eu não estou falando de dinheiro. Não. O valor pago é o menor problema. É o menor problema. É algo emocionalmente, porque uma família que chega a uma fertilização, ela já está muito fragilizada emocionalmente. Então, é custoso fisicamente para a mulher. E a gente, especialmente, hoje já faz em João Pessoa, né? No mesmo laboratório, na mesma que nós fizemos. Já tem... Na época até tinha, mas assim, a clínica que a gente escolheu era em exato. Recife. Mas essa clínica de Recife agora já tem unidade em João Pessoa. Então a gente ainda tinha que fazer essas viagens, esses deslocamentos para outra cidade, né? Ia para Recife para ser atendido lá e esse acompanhamento e tal. E era bem difícil, bem difícil. E como a Fabiana falou, o custo financeiro no final se torna o menor problema, porque se você pudesse pagar aquele valor lá, plim, tá resolvido, mas não é assim. Como a Fabiana falou, eram exames e o endométrio não engrossou, e mais exames, e não pode ser nesse ciclo, tem que ser no próximo, porque o endométrio não chegou, e aumenta a dosagem, e toma injeção, e toda noite eu tenho que aplicar uma injeção na barriga de Fabiana. E aí aquela tensão, aquele nível de tensão. Tem a internação no hospital. E é como o Rodrigo falou, é um nível de incerteza também. Você já está cansado, tem aquela coisa de... Sim, você vai fazer, mas você não sabe as cenas dos próximos capítulos. Então a gente ficava aguardando o resultado dos laboratórios, de se iam haver embriões, se iam haver embriões viáveis. Então o laboratório ligava pra gente todo dia. Ai, deu certo 1, deu certo 2, deu certo 3. A gente teve uma quantidade de embriões que deu para a gente fazer a fertilização, e aí em março de 2020 a gente decidiu que ia fazer a transferência embrionária, que chama, que é colocar um embriãozinho no meu útero. E aí a gente, como o Rodrigo falou, todo um preparo, não é uma coisa simples, né? Todo um preparo do endométrio, enfim, para receber o embriãozinho. Medicações e mais exames. Quando eu falo medicações e mais medicações, gente, é muita medicação. E exames, é muito exame. Não é tipo assim, você faz um exame, não. É tipo todo dia, um negócio assim. E aí, quando estava tudo, vamos dizer, encaminhando e tudo dando certo, finalmente, aquela coisa, né? Finalmente parece que as coisas vão dar certo. O que aconteceu em março de 2020? A transferência era na terça. E aí, na sexta-feira, a Fabiana recebe a ligação da médica dizendo: Fabiana, para tudo, suspende tudo. Só que a gente já tinha tomado, Fabiana já tinha tomado uma bomba de medicação, porque era na terça. E aí, vai fechar tudo e não vai ter como fazer. E aí, mais essa balde Fabiana de água teve uma crise de choro. Mais um balde de água fria em mim, porque foi assim: cara, eu passei por isso tudo. Eu cheguei até você tá chegando assim na areia e você tá conseguindo visualizar a luz no fim do túnel. E aí a gente entra naquela crise de pandemia que ninguém sabia nem se ia acordar amanhã no outro dia vivo, se ia sair de casa. Então, tipo assim, pronto, chegou a minha vez de ser mãe, fechou tudo e todo mundo vai morrer, aquela coisa assim catastrófica. Mas o Senhor é bondoso e Ele restaurou as minhas forças. Foi algo que realmente eu consegui superar e consegui recobrar todas as promessas do Senhor para mim, saber que aquele período ia passar.
E eu fiquei bem concentrada em deixar o meu corpo fortalecido e saudável nesse período. Enquanto estava todo mundo lá, se afogado nas mágoas, comendo, não, eu vou me nutrir, vai dar certo, vai passar esse período. Inclusive, nesse mesmo ano, em agosto, quando deu uma pausa na pandemia, é importante esse relato, acho que foi em agosto de 2020. A dia de máscara, aquela coisa toda, mas eu fui visitar uma amiga minha no Rio de Janeiro. Porque eu tinha ido também e antes da pandemia, enfim, não tinha conseguido concluir a viagem com ela por causa da pandemia. E aí eu voltei e aí a gente estava em um momento de oração na casa dela. Tinha algumas amigas dela e elas estavam orando por mim. Essa minha amiga falou, né, para elas que eu tinha essa questão da fertilidade e tal, e elas estavam orando por mim. E aí uma delas orou e ela falou, olhou para mim bem nos meus olhos e disse: Deus vai te dar um filho. E aí na minha cabeça eu pensei, não, claro, quando acabar a pandemia eu vou fazer a fertilização. Tipo assim, tá tudo bem, eu também sei. Sabe uma coisa tipo, eu também sei. Aí ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, mas eu não tô falando do tratamento que você tá fazendo. Eu tô falando ele vai lhe dar um filho natural. Ele vai dar o seu Isaac. E eu fiquei assim, sabe assim? Mas enfim, guardei no meu coração, é só essa minha amiga que sabia, né, o Rodrigo também, e guardamos essa informação e voltamos para casa. Em janeiro de 2021, estando mais tranquilas as coisas, voltando mais ao normal, a gente foi fazer a transferência embrionária em Recife, fomos cheios de esperança, cheios de fé. A gente já sabia que era Ruth, como alguns sabem aqui, a gente escolheu o nome dela 14 anos antes do nascimento dela, ou seja, 17 anos atrás a gente escolheu o nome dela. E ela adora saber essa informação. Ela adora saber porque isso. O nome está escrito na última página da minha Bíblia, a gente escreveu no meio de um culto, olhamos um pro outro, o nome dela. O nome da nossa... vai ter uma filha, o nome dela vai ser Ruth. E aí a gente escreveu na nossa Bíblia. E aí ela sempre abre e diz, pai, é meu nome aqui, né, que você escolheu com a mamãe lá atrás. Eu digo, é isso mesmo. E o engraçado é que tinham 2 embriõezinhos e a gente pediu pra médica escolher. Foi, a gente não queria escolher. A gente fez assim, a gente sabia que tinha 2 embriões e a gente não queria ter essa coisa, a gente escolheu um embrião menino ou um embrião menina. Então a gente, igual uma gravidez normal, a gente queria, enfim, a gente sabe, médica, escolha um embrião, enfim, lá, né? Se você quiser. Se você quiser. A resposta foi essa. E aí no dia, sem querer, eu descobri que era ela, porque eu não ia descobrir, eu ia descobrir depois, mas porque eu era tão assim que eu sabia o número lá do embrião, que tinha um código e tal, e quando eu recebi o papel eu vi que era ela. Mas aí foi ótimo, porque depois da transferência a gente já começou a conversar com ela e a gente falava na minha barriga e já chamava ela pelo nome, né? Deu certo, a nossa primeira transferência embrionária já foi um sucesso. Não, mas aí tem uma calma, mas tem um negócio. Já adiantei? Quando você chega num momento em que passou pelo procedimento da transferência, né? E aí a gente tava em Recife, e aí ficamos no hotel, a Fabiana precisou passar 2 dias lá, e 12 dias depois, você faz um beta. Ou seja, você passa 12 dias grávida, sabendo que está grávida, mas ainda com esse sentimento, meu Deus, será que vai dar certo? Porque o índice de sucesso de uma fertilização é, em média, 40%. 40% de chance. Depende assim, de vários fatores. Depende de vários fatores. Mas pensamos assim, no padrão ouro, 40%. Ou seja, tem 60% de chance de dar errado. E aí, quando deu o 12º dia, a gente fez o beta. E aí eu não deixei Fabiana ficar com... Eu só quero abrir um parênteses bem rapidinho. Nesse período, nesses 10 dias, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, mas que o Senhor tem tratado isso na minha vida. E nesses 10 dias, o Rodrigo pode atestar, né? Eu tava com uma paz, assim, que eu digo a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Exato. Até o dia de receber esse dom. A gente até leu ontem, né? Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. O Senhor me faz repousar. E eu não deixei Fabiana ficar com o resultado para ter acesso. Eu fiquei com receio, né? Porventura o beta dá negativo. Mas na hora que eu peguei aquele resultado, quero cair no choro, assim. E eu voei para casa.
E Fabiana mandando mensagem pra Você mim. comprou um sapatinho? Foi. Fabiana mandando mensagem. E aí, já saiu? Você ainda não? Ainda não queria dizer ela que tinha saído. Eu queria falar pessoalmente. E eu passei aqui na San Remo e comprei um sapatinho rosa, não foi? E eu cheguei em casa, que eu abri a porta, ela tava deitada no sofá. E aí eu trouxe um presente pra Ruth. Cara, mas foi muito emocionante. A gente chorou horrores. Choramos horrores. E eu dizia, cara, você não pode se emocionar muito. Não faz isso. Se acalma. E aí é que ela chorava. Se acalma. E aí é que ela chorava. Enfim, eu acho que vale a pena essa lembrança. E esse momento também de compartilhar com a nossa família e com os nossos amigos também foi bem especial, né? Foi muito especial. Eu digo assim que parecia casamento do exterior, que dura a semana inteira, parecia assim, porque a gente passou a semana em festa, assim, né? Eu recebi vários presentes, várias ligações, várias mensagens, assim, foi uma semana especial, assim, cada um que descobria que... Tinha um que queria botar a Fabiana numa bolha. Não, você vai ficar dentro de uma bolha, você não vai sair, aquela coisa toda. Mas enfim, nós pudemos vivenciar o nosso primeiro milagre. E que a gente entende, sim, que é um milagre. É um milagre? E um Rodrigo milagre. pode falar melhor sobre essa questão moral da FIV, porque... Porque assim, tem uma coisa que a FIV, a infertilidade, por si só, já é um caos na vida de uma mulher e de um casal. É assim, é muito doloroso, assim. Pra nós, homens, a gente tem muito aquela ideia da minha descendência, né? Eu quero a minha descendência. Tem até aquela história, né? Escreve um livro, planta uma árvore e tem um filho. Né? Então, assim, imagina. Eu queria ter filhos. Muito, muito. Eu sempre fui muito apaixonado por crianças. Então. E aí, quando há um problema que é um problema de infertilidade e que eu nunca, em nenhum momento, e homens que me escutam e que porventura estejam passando por essa problemática, em nome de Jesus, o problema não é da esposa, o problema é de vocês. Mulheres, se o homem tem um problema de infertilidade, o problema não é do homem, o problema é de vocês. Quando Fabiana olhou para mim e disse, procure, você está livre para procurar uma pessoa. Eu disse a Fabiana, eu não casei com você pelos filhos que você poderia me dar. Eu casei com você. Então, o problema de infertilidade era nosso, não era de Fabiana, era nosso. Então, a dor era nossa. Ela sentia muito mais fisicamente, ela sentia muito mais a cobrança da sociedade, porque a mulher tem que ser mãe, mas era um problema nosso. E aí, assim, quando a gente parte para a FIV, que já é um processo que foi a última instância e um processo extremamente doloroso, como a Fabiana relatou muito bem, você ainda se depara com os enviados de Satanás. Porque aí a gente descobre que o inferno tem subsolo. Quando uma pessoa senta na sua frente e ainda diz assim, eu não sou muito bem resolvida com FIV, se é de Deus. A minha vontade nessa hora era desganar uma pessoa dessa, né? Dizer, vá se converter, vá encontrar com Jesus, porque assim, o milagre da fertilização é o mesmo milagre, que ocorre numa concepção que acontece de forma natural. Eu nem gosto dessa mudança de termo. A FIV não é natural? É natural também. A única coisa que acontece é que existia uma dificuldade da mulher em que o óvulo, que o embrião chegasse lá no óvulo. Pronto, essa era a dificuldade que existia. No útero, perdão. Existia essa dificuldade. E aí, Deus dotou o homem de sabedoria, de conhecimento, porque, gente, é uma coisa... É surreal, é lindo, é um negócio assim, é a vida brotando. E aí, a gente escutou isso. Gente, eu escutei uma piada, Fabiana falando das piadas. E Ruth nasce. Ruth é linda, né? Os nossos filhos são muito lindos. E aí Ruth é linda. E aí teve um enviado de Satanás também. Eu costumo dizer que quando Satanás não vem pessoalmente, ele manda um emissário.
Ele manda um emissário. O cara Essas olhou pra mensagens. mim e disse assim, rapaz, tem certeza que lá no laboratório, no trocaram teu espermatozoide, que essa menina é bonita demais. E também que escolhiam. Vocês escolhem os Vocês melhores. escolhem os melhores, os mais E aí vem os bonitos, mais né, e tal. bonitos. Enfim, Pronto. esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa. Mas aí, enfim, a médica vai, um resumo da ópera, pegar o embrião e colocar no útero, fazer o caminho que o seu corpo naturalmente não consegue fazer. Mas o resto, Mas Não é- o resto, o médico vamos não faz dizer, nada. que é a parte que é o que é a vida, né, que vai fazer com que haja realmente a vida, é de Deus. eu acho que a gente não precisava nem explicar o óbvio. É, Mas é porque mas, assim, acontece de acontece, pessoas, né? E aí, se você já ouviu isso, você passa por uma situação de fertilização, e você escutar isso, faça só uma coisa, meu irmão. Quando eu escutei dessa pessoa a primeira vez, de uma Faça amiga só uma coisa. nossa, inclusive, Você tá repreendido em nome de Jesus, Satanás. aí eu Pô, só falei assim, então não usa mais óculos. E se um dia tu tiver um câncer, também isso tá proibida de fazer quimioterapia. Justo. Porque assim, cara, são os tratamentos que estão aí, que o Senhor dotou, graças a Deus, o ser humano de inteligência para nos auxiliar, né? E aí, para o embrião colar no endométrio, reproduzir, multiplicar as células e se tornar um bebê, É Deus. só Deus. O homem não consegue fazer essa parte não, tá? Tipo assim... É Deus. O homem não consegue fazer essa parte. E então, voltando, né, para o nosso milagre, volta, eu já tô com porque eu raiva. olho todos os dias para minha filha e digo para ela, você é um milagre, você foi o meu primeiro milagre. O Senhor completou, né, a obra na nossa vida. Vem completando, está completando a obra na nossa vida. Enquanto eu estava grávida ainda de Ruth, eu dizia algo, e o Rodrigo vai recordar também, eu dizia, e as pessoas estavam mais próximas de mim também vão recordar, eu sempre usava esse termo. Quem sabe Deus não está reformulando tudo aqui dentro. E com os hormônios da gravidez, quando Ruth nascer, o meu corpo não volta ao normal e eu estou sarada. E eu vou voltar a menstruar e ter um ciclo normal e de repente engravidarei, sem precisar fazer outro filho. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Ruth tinha 8 meses, eu descobri que eu estava grávida de Pedro. O meu primeiro ciclo, eu só tive um ciclo no caso, o outro eu já estava grávida de Pedro. Foi uma gravidez natural, totalmente inesperada, surpresa. Passou uma semana. Rodrigo passou uma semana assim. Porque realmente, Ruth era muito bebezinha, né? Então a gente ainda estava naquela fase 8 meses. de ninguém dorme, de amamentação, enfim, quem é pai sabe, pai e mãe. Minhas olheiras, tá vendo? Assim, aí eu não consegui dormir. Então, assim, mas a gente tava assim, radiante, porque era algo que a gente não esperava. Tanto que as médicas diziam, você vai tomar anticoncepcional depois, tal. Eu vou pedir pra colocar o vídeo, De quê? quando você me falou. Pronto. Vou O colocar vídeo, nesse vídeo aí. de quando o Rodrigo descobriu. Quando eu descobri que eu fiz uma revelação. Foi. Eu vou vir a irmã mais velha. Eu vou vir o quê? Tu tá grávida? Que era algo que realmente a gente não esperava. A gente esperava que ia se submeter. E eu lembrei logo das palavras dessa irmã, que eu também não sei o nome dela, de Niterói, que falou pra mim, né, que eu teria O Isaac. um outro filho que seria o nosso Isaac. Então, as promessas do Senhor se cumpriram na nossa vida. Como se cumpriram na vida de Sara, como se cumpriram na vida de Ana, e como se cumpriram na vida de Isabel e de outras mulheres, Rebeca, Raquel, outras mulheres estéreis que a Bíblia faz questão de mencionar. Faz questão de mencionar também, a gente estava lendo os textos bíblicos das passagens dessas mulheres e a gente viu que a Bíblia fala, e no tempo certo o Senhor deu a Sara o filho, e no tempo certo o Senhor deu a Ana o filho. Então, no tempo certo, que na verdade era o tempo dele, né, e não o nosso, então ele não demorou, ele nos deu os nossos 2 milagres. Durante esse processo também, como o Rodrigo e eu temos falado, algo que a gente tem assim para deixar registrado, assim, para que fique registrado nesse vídeo. Se você está com alguém, está próximo a alguém que enfrenta uma situação de infertilidade, seja como essas mulheres foram na minha vida, essas 2 que eu citei, né? Sim. Venha dar palavras de
de ânimo, palavras do Senhor. Ou apenas fica em silêncio. Ou fica calada. Ore com a pessoa. Ora com a pessoa, abraça, Dá o teu ombro, dá colo, assim, né? ombro. Deixa ela falar. Mas, tipo, não vem com essas frases prontas da sociedade, que você vai, na maioria das vezes, só acrescentar mais peso à vida dessas pessoas. Transmita graça, né? Refreia a sua língua, é muito melhor ficar caladinho em algumas situações. O que a gente aprendeu também é que Deus é o dono da vida, Deus é o dono do tempo. Ele não esqueceu dessas mulheres da Bíblia e Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu de nós. Que a dor, essa dor no período, nos levou para mais perto do Senhor. Esse tempo de espera nos levou para mais perto do Senhor, para conhecer dEle, conhecer do seu caráter. E uma coisa muito importante também que a gente aprendeu é que filhos, eles não nos completam. Foi algo difícil para mim, creio que para Rodrigo também, porque nessa luta você começa a achar que isso é um fim em si mesmo, e que você só vai ser feliz quando você tiver esses filhos, e que eu entendi às vezes que eu não era plenamente realizada enquanto eu não tivesse meus filhos. Mas ainda bem que no meio disso tudo, o Senhor também me ensinou isso, de que Ele me basta, que mesmo se eu não tivesse Rodrigo, isso é muito difícil de falar, mas mesmo se eu não tivesse Rodrigo, se eu não tivesse Pedro, se eu não tivesse Ruth, eu teria o Senhor. E Ele sim me basta. E eu digo isso para você, se você hoje está passando por uma situação dessa, lembre que Deus não vai te dar filhos para te completar, para te fazer feliz. Eles não são um fim em si mesmo, né? Eu posso fechar? Pode. Então, enquanto você Estamos falava... nesse enquanto, sintonia. enquanto você falava, eu ficava... E a mensagem que a gente pode realmente, no final de tudo, entender do Senhor é a seguinte: mulher, não se cobre. Se, assim como Sara, você perdeu as esperanças. E se porventura, durante esse processo, você desistiu. Porque Sara e Fabiana, às vezes você olha para a Bíblia e fala, porque está tão distante, né? Porque Sara, tantos mil anos, mas aí Fabiana veio e mostra que ela passou exatamente por isso. Então não se cobra, é normal. Só sabe a dor da infertilidade quem passa por ela. Mas no final Sara sorriu. E ela disse, as pessoas vão sorrir comigo quando descobrir que eu estou grávida, né? Você pode estar passando por situação de se sentir humilhada, desprezada. Essa situação pode estar, de alguma forma, machucando o teu relacionamento, teu casamento. Teu esposo pode não ter a sensibilidade que você talvez esperasse. Mas a Ana nos ensina algo tremendo. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Quando Ana já não tinha mais o que fazer, ela clamou ao Senhor. Mas ela clamou como a última esperança dela. E o Senhor atendeu ao clamor de Ana. E por fim, quando você achar que não há mais tempo, quando você perceber que os anos se passaram e que cada vez que um ano passa, teu sonho fica mais distante, coloque uma coisa na sua cabeça. Assim como Isabel, o Senhor vai realizar no tempo dele. A gente viveu tudo isso. Essa mulher viveu tudo isso. E se você está passando por isso, mas se você não está passando, mas conhece alguém que está passando, compartilha com ela esse vídeo. Manda para ela, se você acha que pode abençoar alguém. Porque eu tenho convicção, que todo o nosso sofrimento, e o seu especialmente, te preparou o palco para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.